João apertou o lenço no bolso do casaco preto, sentindo o peso do ar úmido da igreja de São Vicente, em Lisboa. O caixão do pai jazia à frente, coberto de flores brancas, e a família murmurava orações baixas, mas ele mal conseguia focar. Não digas nada sobre isso hoje, sussurrou a mãe horas antes, os olhos vermelhos de lágrimas. O teu pai não ia querer escândalo no último adeus. O coração de João batia descompassado, como se cada batida ecoasse a mentira que carregava há anos. Ele amava Miguel, o homem que o esperava do lado de fora, escondido entre os carros estacionados, mas ali, no meio dos parentes conservadores, era como se essa parte dele não existisse. A cerimónia prosseguia, o padre falando de virtudes e legado, mas João sentia-se um impostor, preso entre o luto genuíno e a raiva surda pela exigência de silêncio. De repente, um homem desconhecido levantou-se no fundo da igreja. Alto, de cabelos grisalhos e terno simples, ele pigarreou alto o suficiente para interromper o sermão. Desculpem a interrupção, disse com voz firme, mas eu conheci o Sr. António melhor do que muitos aqui pensam. E há algo que precisa ser dito. Os olhares viraram-se, chocados, e João sentiu um calafrio. Quem era aquele estranho, e o que ele sabia? A mãe de João agarrou o braço dele, as unhas cravando na manga. Quem é esse? Murmurou ela, o pânico evidente. O estranho avançou pelo corredor, ignorando os cochichos, e parou perto do caixão. António não era só o pai de família que vocês veem. Ele tinha segredos, como todos nós, e um deles envolve o filho que tanto amava. João gelou. Seria possível que o pai soubesse da sua orientação? O estranho continuou. Eu sou Manuel, um velho amigo de António dos tempos da universidade. Partilhamos confidências que poucos conhecem. E hoje, no dia em que o enterramos, não posso deixar que a hipocrisia reine. A igreja mergulhou num silêncio tenso, quebrado apenas pelo choro abafado de uma tia distante. João lutava para respirar, o peito apertado pela mistura de medo e curiosidade. O que viria a seguir poderia destruir tudo, ou libertar. Manuel olhou diretamente para João, os olhos castanhos cheios de empatia. António contou-me sobre ti, João. Sobre as tuas lutas, as tuas dúvidas. Ele sabia, e amava-te na mesma. Mas vivia atormentado pelo medo do que a sociedade diria. Murmúrios ergueram-se, alguns de incredulidade, outros de raiva. A mãe de João soltou um soluço, cobrindo a boca. Isso não é verdade, gritou um primo, mas Manuel ergueu a mão, pedindo calma. Eu vim porque António me pediu, num momento de fraqueza, para que, se algo acontecesse, eu velasse pela verdade. Ele não queria que o filho vivesse na sombra como ele viveu. João sentiu as lágrimas escorrerem. O pai, sempre distante e rigoroso, escondera um segredo próprio. A revelação abalava as fundações da sua vida. Miguel, do lado de fora, talvez sentisse a tensão, mas João estava sozinho ali, enfrentando o furacão. A cerimónia transformou-se num caos controlado. O padre tentou retomar, mas as perguntas voavam. Que segredo? O que queres dizer? Manuel prosseguiu, voz serena. António lutou com a própria identidade, anos atrás. Amou alguém do mesmo sexo, em segredo, e isso moldou-o. Ele via em ti, João, o reflexo da sua dor não resolvida. João recordou conversas vagas do pai sobre escolhas difíceis, agora ganhando sentido. A família dividia-se, uns defendiam a memória do defunto, outros exigiam mais detalhes. João levantou-se, pernas trêmulas. Pare, disse ele, voz rouca. Isto é o funeral do meu pai, não um tribunal. Mas no fundo, gratitude misturava-se ao terror. Manuel acenou. Eu paro se quiseres, mas a verdade liberta, João. O teu pai queria que soubesses. Ele arrependia-se de te pressionar a ser quem não eras. A mãe chorava abertamente agora, o rosto uma máscara de confusão. O que inicial desdobrava-se em camadas de emoção, e João sentia o mundo girar. Horas antes, na casa familiar em Alfama, a mãe havia sido clara. Hoje é sobre o teu pai, não sobre as tuas preferências. A família não aguenta mais escândalos. João assentira, engolindo o orgulho, por amor à memória do pai. Mas agora, com Manuel ali, tudo mudava. Ele pensou em Miguel, o parceiro de 3 anos, que o apoiara em silêncio, sofrendo as rejeições familiares. Vou ficar aqui fora, dissera Miguel, não quero piorar as coisas.
A igreja esvaziava-se lentamente, após o enterro apressado. João aproximou-se de Manuel no cemitério adjacente, o sol de Lisboa batendo forte. "Por que agora?" perguntou. Manuel sorriu tristemente. "Porque o teu pai me escreveu uma carta, meses antes de morrer. Pediu-me para te proteger da mesma prisão que ele sofreu." João sentiu um nó na garganta. O pai, que sempre parecera homofóbico, escondera uma história própria. Isso explicava as brigas, as distâncias. Eles caminharam entre as lápides, Manuel contando fragmentos. Na juventude, António amou um colega, mas a ditadura de Salazar tornava impossível. Casou com a tua mãe por dever, mas nunca esqueceu. João absorvia, o luto misturando-se a uma nova compreensão. Mas a família. Os tios conservadores já murmuravam sobre desonra. A pressão social em Portugal, apesar das leis progressistas, ainda pesava em círculos tradicionais. De volta à casa, a mãe confrontou: "Aquilo foi uma mentira, não foi? O teu pai era um homem direito." João hesitou, mas a semente da verdade germinava. "Mãe, talvez haja mais do que sabemos." Ela virou-se, magoada, e o silêncio instalou-se. Miguel esperava no apartamento partilhado, em Bairro Alto, ansioso. "Como foi?" perguntou. João desabou nos seus braços, contando tudo. "O meu pai sabia, Miguel. E sofreu como eu. A noite trouxe insônia." João repensava decisões passadas, esconder o relacionamento nos jantares familiares, mentir sobre amigos, o custo emocional. Miguel, paciente, sugeriu: "Talvez seja hora de confrontar." Mas João temia a rejeição total. A sociedade portuguesa, com o seu catolicismo enraizado, ainda julgava, apesar do casamento gay legal desde 2010. Ele via amigos que perdiam famílias por assumirem. No dia seguinte, um primo ligou, furioso: "Aquele homem envergonhou-nos. Vais negar?" João, fortalecido pela revelação, respondeu: "Não nego nada. É a minha vida." A chamada terminou em gritos, e João sentiu o primeiro gosto de liberdade, mas também o preço: isolamento possível. Manuel enviou uma mensagem: "Se precisares, estou aqui. O teu pai queria que fosses feliz." A tensão escalava. A mãe marcou uma reunião familiar, exigindo explicações. João preparava-se para o confronto, o coração dividido entre lealdade e autenticidade. Miguel oferecia apoio, mas João questionava: valia a pena arriscar tudo? A história do pai ecoava, um aviso e uma lição. A reunião familiar ocorreu na velha casa de Alfama, com o cheiro de pastéis de nata misturando-se à tensão no ar. A mãe sentava-se à cabeceira, flanqueada por tios e primos, olhares acusadores fixos em João. "Explica-te", disse o tio mais velho, voz grave. João, ao lado de Miguel, que insistira em vir, respirou fundo. "O que Manuel disse é verdade. Sou gay, e o pai sabia." Gritos explodiram. "Isso é uma ofensa à memória dele", berrou uma tia. A mãe chorava em silêncio, evitando o olhar do filho. Miguel apertou a mão de João debaixo da mesa, um gesto de força. "Eu amo o João", disse Miguel calmamente, "e isso não muda quem ele é." Mas as palavras caíram em ouvidos surdos, acusações voaram, influências modernas, desonra familiar, o que os vizinhos dirão. João defendeu-se: "O pai sofreu o mesmo, escondeu por medo. Não quero repetir isso." Revelou detalhes da conversa com Manuel, mas a família resistia. O primo que ligara antes levantou-se: "Se assumes isso, estás fora. Não queremos escândalos." A mãe interveio, voz trêmula: "João, pensa no teu pai. Ele educou-te para seres um homem de família." O dilema moral apertava, lealdade versus verdade. Após a reunião, o casal voltou para casa, exaustos. Miguel cozinhou um arroz de marisco simples, tentando normalizar. "Eles vão aceitar, com tempo", disse. Mas João duvidava, via o abismo crescendo. No trabalho, como professor de História na Universidade de Lisboa, colegas progressistas apoiavam, mas a família era o núcleo. Ele recordou o pai, rigoroso mas carinhoso em momentos raros, como quando o levava a ver jogos do Benfica. Manuel encontrou-se com João num café encheado. "O teu pai escreveu-me sobre o remorso. Queria que eu te dissesse: deixa-o ser livre."
João absorvia, mas questionava, por que não diretamente? Medo, respondeu Manuel. A geração dele via a homossexualidade como pecado. Isso desencadeou reflexões profundas em João. A pressão societal moldava escolhas, levando a vidas duplas. Ele pensou em amigos que emigraram para fugir do julgamento. Dias depois, uma traição veio. O primo espalhou rumores no grupo familiar do WhatsApp, exagerando a história. João trouxe um amigo para desonrar o funeral. Mensagens choveram, algumas de apoio distante, outras de corte. A mãe ligou, por favor, nega. Pelo bem de todos. João recusou, não mais mentiras. O preço, ela desligou, magoada. Miguel consolava, mas João sentia culpa, estava a destruir a unidade familiar. O conflito interno intensificava. Noites de debate com Miguel, vale a pena lutar? Perguntava João. Miguel, de família mais aberta, respondia, sim, pela nossa felicidade. Mas João via o custo em Miguel também, olhares estranhos de vizinhos, comentários sussurrados. A sociedade portuguesa, apesar de tolerante em cidades grandes, ainda tinha bolsões conservadores, especialmente em famílias tradicionais. Uma oportunidade surgiu, um evento LGBT em Lisboa, o Arraial Pride. João hesitava, mas Miguel incentivou. Lá, entre bandeiras arco-íris e música, João sentiu pertença pela primeira vez. Encontrou ativistas que partilhavam histórias semelhantes, rejeições familiares, mas resiliência. A verdade custa, mas liberta, disse um. Isso fortaleceu João, mas ao voltar, uma mensagem da mãe, vem sozinho. Precisamos falar. A conversa foi tensa. Eu amava o teu pai, mas ele nunca mencionou isso, disse ela. João mostrou a carta que Manuel lhe dera, cópia da original. Lá, o pai confessava, amei um homem outrora, mas escolhi o dever. Não forces o João ao mesmo. A mãe leu, lágrimas caindo. Por que esconder de mim? João abraçou-a, medo, como o meu. Um momento de conexão, mas ela pediu tempo, não sei se aceito o teu estilo de vida. A família dividia-se mais. Alguns tios cortaram contato, outros, mais jovens, enviaram mensagens de apoio secretas. João sentia o peso das escolhas, assumir trouxera liberdade, mas também perda. No trabalho, um aluno confidenciou ser gay, inspirado pela coragem de João, um ganho inesperado. Mas o luto pelo pai misturava-se à raiva, por que não falar em vida? Miguel propôs viagem para o Porto, para espairecer. Lá, passeando pela ribeira, João refletiu sobre Mauta Nocé, esconder por amor à família era certo. Ou trair-se era pior. Eles visitaram a Sé Catedral, onde João rezou pela primeira vez em anos, pedindo orientação. De volta, uma surpresa, Manuel revelou mais, o pai financiara anonimamente associações LGBT, um ato de redenção secreta. Isso abalou João. O pai não era vilão, mas vítima do tempo. Ele decidiu escrever uma carta à família, explicando tudo, sem acusações. Quero honrar o pai sendo autêntico. Respostas variaram, alguns ignoraram, a mãe respondeu, tenta entender. O alto trau aproximava-se, com uma reunião maior marcada. João preparava-se para mais confrontos, sabendo que cada decisão tinha preço. A reunião ampliada ocorreu num restaurante em Belém, neutro para todos. A família reunida, incluindo primos distantes, esperava explicações. João, com Miguel ao lado, começou, não vim pedir perdão, mas compreensão. Contou a história do pai, mostrando a carta. Reações mistas, choque, negação, alguns acenos. Uma tia perguntou, e se for mentira? Esse Manuel inventou. Manuel, convidado por João, apareceu, aqui estou para confirmar. Ele partilhou memórias, António e eu fomos próximos na juventude. Ele escolheu o casamento por pressão social. A mãe ouvia, pálida. Eu suspeitava algo, mas ignorei, admitiu ela. O debate esquentou, a sociedade mudou, mas tradições importam, argumentou um tio. João rebateu, tradições que magoam não valem. Miguel interveio, amamos-nos há anos. Isso afeta alguém? Um primo jovem apoiou, tio João tem razão. Vivemos no século XXI.
Mas os mais velhos resistiam, citando a Bíblia e valores católicos. João sentia o conflito interno, respeitar crenças ou impor a sua. O preço da autenticidade era visível, lágrimas, vozes altas, saídas abruptas. Após, João e Miguel caminharam pelos jardins de Belém, processando. Perdi alguns, mas ganhei verdade, disse João. Miguel beijou-o suavemente, estamos juntos nisso. Mas dúvidas persistiam, e se a mãe nunca aceitasse? Dias depois, ela visitou o apartamento. Vi fotos vossas. Parecem felizes, disse. Um passo pequeno, mas significativo. Tento, pelo teu pai, acrescentou. O trabalho de João sofreu impacto, rumores espalharam-se, um colega conservador evitou-o. Mas o diretor apoiou, Portugal é diverso. Isso inspirou João a lecionar sobre história LGBT, conectando passado e presente. Alunos engajaram, partilhando histórias, um despertar coletivo. Porém, uma traição veio, um familiar anónimo postou online, expondo a família. Comentários odiosos choveram, testando a resiliência de João. Ele confrontou o suspeito primo, por que isso? Resposta, para te fazer ver o erro. João cortou laços, o erro é o ódio. O custo emocional pesava, noites de ansiedade, Miguel consolando. Valeu? Perguntava João. Miguel, sim, pela liberdade. Eles participaram de um grupo de apoio LGBT, encontrando comunidade. Histórias semelhantes, pais rejeitadores, mas reconciliações possíveis. Uma reviravolta, a mãe convidou-os para jantar. Quero conhecer melhor o Miguel, disse. A noite foi awkward, mas honesta. Ela perguntou sobre o relacionamento, escutando sem julgar. O teu pai teria orgulho da tua coragem, murmurou. João chorou, um peso aliviado. Mas não todos aceitavam, tios mantinham distância, festas familiares esvaziadas. João refletia sobre danos colaterais, Miguel perdia paciência com o drama. É exaustivo, admitiu. João prometeu equilíbrio. Eles viajaram para o Algarve, praias douradas oferecendo pausa. Lá, João escreveu um diário, processando, a verdade custa relações, mas constrói alma. De volta, uma notícia, Manuel estava doente, pedindo visita. No hospital, Manuel revelou, o teu pai amou-me, brevemente. Foi o meu segredo também. João absorveu o choque, o estranho era o amor do pai. Por que não dizer antes? Para proteger. Isso adicionou camadas, traição ao casamento. Mas o pai escolher a família. João questionava a ética, amor escondido era válido. A mãe soube, via João. Isso explica muito, disse, magoada mas compreensiva. Perdoo-o, como tento perdoar-te. Um momento de cura, mas frágil. A família fragmentada, alguns reconectavam, outros não. João via o Alto Trau, uma festa de aniversário da mãe, onde ele e Miguel iriam como casal. A festa foi tensa. Alguns ignoraram Miguel, outros conversaram. Um tio pediu desculpas, estava errado. Mas uma discussão eclodiu, isso vai contra Deus. João defendeu, amor não é pecado. A mãe mediou, basta. Somos família. Um progresso, mas João pagava com estresse constante. Meses passaram, e a dinâmica familiar evoluía lentamente. João e Miguel planeavam casar, mas discretamente, temendo backlash. Queremos oficializar, disse João à mãe. Ela hesitou, estou a tentar, mas convidar a família. O dilema, incluir ou excluir. João optou por convites seletivos, arriscando mais divisões. No preparo, conflitos surgiram. Miguel queria cerimónia pública, orgulho no nosso amor. João temia escândalo, pela paz. Discussões noturnas, estás a esconder de novo, acusava Miguel. João admitia medo, e quando o pai? O preço da indecisão, tensão no relacionamento. Eles consultaram terapeuta, explorando traumas. A mãe ajudou com detalhes, um gesto de aceitação. O teu pai aprovaria, disse. Mas um tio sabotou, espalhou data online, atraindo protestos conservadores. Mensagens de ódio chegavam, pecadores.
João considerou cancelar, mas Miguel insistiu: não cedemos. A cerimónia ocorreu em Sintra, bela mas guardada. Votos trocados, lágrimas de alegria. A mãe aplaudiu, alguns familiares presentes. Mas ausências doíam. Pós-casamento, lua de mel em Madeira trouxe paz, mas volta revelou traição. O primo vender a história a tabloide. Família dividida por casamento gay. Escândalo nacional, com debates na TV. João enfrentou: é a minha vida. O trabalho sofreu, pais de alunos queixaram-se. Diretor defendeu, mas pressão crescia. João debateu demitir-se, mas persistiu, transformando em advocacia. Palestras sobre tolerância, inspirando mudança. Miguel, designer, perdeu clientes conservadores, custo partilhado. Uma reviravolta, Manuel morreu, deixando herança para João, fundos para causas LGBT. Honrou teu pai, nota dizia. João criou fundo em nome do pai, ajudando jovens. A mãe juntou-se, voluntariando. Cura gradual, mas um familiar processou por desonra. Batalha legal, João defendeu verdade versus tradição. No tribunal, testemunhas, mãe apoiou: meu filho é bom homem. Vitória, mas exaustiva. Relacionamento com Miguel fortalecido pela adversidade. Passamos o teste, disse Miguel. João refletia: escolhas certas doíam, mas erradas sufocavam. Anos depois, uma criança adotada. Eles consideravam, mas família resistia. Mãe, um neto assim. João persistia, educando. Conflitos persistiam, mas crescimento evidente. Com o casamento consolidado, João e Miguel enfrentavam nova fase, a adoção. Processos em Portugal permitiam, mas família opunha. Crianças precisam de mãe e pai, argumentava tia. João rebateu: amor é o que importa. Mãe mediava: evoluindo, se vos faz felizes. Visitas a orfanatos, corações partidos por histórias. Escolheram uma menina, Ana, de 5 anos. Burocracia lenta, mas aprovação veio. Família dividida, alguns celebraram, outros boicotaram. Primo traiçoeiro postou: indecente. Mais ódio online, mas apoio cresceu, amigos, comunidade. Ana chegou, trazendo alegria. Papás, chamava. Mãe visitava, bondando. Mas desafios, bullying na escola. João confrontou diretores, advocando. Conflito interno, expunha Ana ao julgamento. Miguel, ensinamos resiliência. Uma crise, saúde da mãe piorou. Hospital, João ao lado. Orgulho de ti, sussurrou ela. Revelação, sabia do teu pai, perdoei. João chorou, fechando ciclo. Funeral dela uniu família parcialmente, alguns aceitaram Miguel e Ana. João escreveu livro sobre jornada, best-seller. Debates nacionais, progresso versus tradição. Ele via mudança, mas lento. Relacionamento de Estado, Miguel sentiu negligenciado por ativismo. Equilíbrio, prometeu João. Aniversário de Ana, família reunida, tenso mas pacífico. Tia pediu perdão, estava errada. Despertar coletivo. João refletia preços pagos, perdas, mas ganhos em autenticidade. Anos fluíram, Ana crescendo forte. João, agora ativista proeminente, falava em conferências. Miguel gerenciava casa, equilíbrio achado. Família reconectada majoritariamente, traições passadas perdoadas, lições aprendidas. Um dia, Ana perguntou: por que 2 papás? João explicou amor, enfrentando sociedade. Ela abraçou: amo-vos. Momento de vitória, mas João sabia lutas continuavam. Em reflexão final, João visitou o túmulo do pai, obrigado pela verdade, mesmo tardia. Vida plena, apesar cicatrizes. Foi certo esconder a verdade por tanto tempo, ou a revelação no momento certo salvou mais do que destruiu?